Eu vou ler aqui a íntegra da carta para vocês, porque é uma porrada. Os fatos que temos diante de nós são indiscutíveis. Senhor secretário, sanções Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes estão sendo analisadas e são uma grande possibilidade. Exorta o governo a agir rapidamente, visando uma responsabilização futura a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. Ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato, mas daqui a pouco tempo também teremos ações contra os seus cúmplices. Deputado dos Estados Unidos pede a Rubio sanções urgentes contra Moraes. É isso mesmo. Presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos, o deputado Christopher Smith, pediu ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio a adoção de sanções urgentes contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em carta endereçada a Rubio, o congressista acusa Moraes de promover repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. Os fatos agora diante de nós estão além de disputa. As autoridades brasileiras têm usado mecanismos da Interpol para perseguir dissidentes no exterior. Elas tentaram contornar canais formais para pressionar diretamente as autoridades americanas de aplicação da lei. Elas coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E elas buscaram aplicar ordens judiciais estrangeiras para suprimir a expressão política protegida pela Constituição dos Estados Unidos, escreveu Smith. E o objetivo dessa carta, que a gente vai tratar aqui no programa agora, era justamente chorar para poder mamar. E você pode mamar o que você quiser, cada um mama o que você quiser. Eu me refiro aqui, no caso, à carta do deputado Chris Smith, presidente da Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos da Casa dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, enviada ao secretário de Estado Marco Rubio, que foi noticiada na mídia brasileira simultaneamente pela Folha de São Paulo, pelo UOL e pelo Twitter do Paulo Figueiredo. Mas a Folha publicou, e o UOL publicou também, e ontem a carta foi enviada com exclusividade à Folha e o UOL. Por quê? Por que eles publicaram antes? Por que o Paulo Figueiredo não publicou? Por que eu entreguei a carta à Folha e ao UOL primeiro? Ora, porque é importante que nós tenhamos publicações em veículos de mídia da velha mídia, porque são os veículos que os ministros leem, que o cara o presidente da Câmara lê, as pessoas em volta. Agora, o fato que realmente interessa, né, a carta em si, no que consiste a carta. A gente consegue botar aí na tela, né, Bruno? Eu vou ler aqui a íntegra da carta para vocês, porque é uma porrada. Ela diz o seguinte: ao honorável Marco Rubio, escritório do secretário de Estado dos Estados Unidos, endereço, Washington DC, babá. Aqui tem uma coisa interessante também. Ela é datada do dia 25 de julho. E, obviamente, isso foi um erro. Diz aqui, assunto, repressão transnacional pelo governo do Brasil. Resposta urgente dos Estados Unidos. Prezado senhor secretário, ontem o Paulo Figueiredo, um jornalista investigativo brasileiro, prestou um depoimento convincente e alarmante, muito obrigado, ao Congresso, alegando que o governo do Brasil continua a perseguir e assediar brasileiros dentro dos Estados Unidos. Anexo o testemunho por escrito dele para sua análise. Esta não é a primeira vez que o Congresso ouve tal testemunho. Em 7 de maio de 2024, presidiu uma audiência no Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, intitulada Brasil, uma crise de democracia, liberdade e Estado de Direito, onde alegações semelhantes foram descritas por um painel de testemunhas que incluía o senhor Figueiredo. Em 21 de junho de 2024, enviei uma carta formal ao ministro Alexandre de Moraes
solicitando informações sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras. A carta não foi respondida. Os fatos que temos diante de nós são indiscutíveis. E ele enumera: autoridades brasileiras usaram mecanismos da Interpol para atingir e reprimir dissidentes no exterior. Tentaram contornar os canais formais para pressionar diretamente as autoridades policiais dos Estados Unidos. No meu caso, no caso do Dr. Camarinha, no caso do Felipe Martins. Compeliram ou coagiram empresas americanas a restringir a liberdade de expressão legal. E buscaram aplicar decisões judiciais estrangeiras para suprimir manifestações protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. A gravidade da repressão transnacional do governo do Brasil dentro dos Estados Unidos, bem como a sua falta de disposição para responder a preocupações congressionais, tornam claras as suas ações e intenções. Essa situação também é uma preocupação doméstica, pois enfraquece os direitos dos cidadãos norte-americanos, a soberania de nossas instituições e a integridade de nossa estrutura legal e tecnológica. Senhor secretário, parabenizo sua declaração e seu testemunho no dia 21 de junho perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara de que sanções Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes estão sendo analisadas e são uma grande possibilidade. Exorto o governo a agir rapidamente. Exorto, I urge, né? Eu urjo, exorto o governo brasileiro a agir rapidamente para impor essas sanções e, visando uma responsabilização futura, prestem muita atenção nessa parte. E, visando uma responsabilização futura, a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos. O Brasil, outrora um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Na minha opinião, já aconteceu esse ponto de ruptura institucional, em 2022. Não podemos nos dar ao luxo de nos arrepender no futuro de termos sido omissos quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis. Atenciosamente, Chris Smith, babá, babá. E eu espero que com isso, às vezes as pessoas são lentas, porque eu entendo que não é uma estratégia muito clara, não faz muita parte do dia a dia das pessoas, e também é meu trabalho estar aqui para explicar esse tipo de coisa. E muita gente fica chateada, fala: Paulo, você explica a sua estratégia para o inimigo. Eu falo todos os dias, porque eu não tenho estratégias que o inimigo tenha capacidade de interceptar. Eu não tenho. As estratégias que seriam passíveis de interceptação, essas acontecem nos bastidores, ninguém nem sabe. Se eu estou falando algo aqui, é porque este algo não pode ser interceptado pelo inimigo. E por isso que apenas no domingo nós tornamos pública a razão da minha ida à Comissão de Direitos Humanos do Congresso dos Estados Unidos. E eu, agora, posto tudo isso, explicando a estratégia, eu me assusto ainda como algumas pessoas de direita acham que eu estou brincando quando eu faço essas coisas. Como se não tivesse estratégia, como não tivesse sido tudo friamente calculado, como diz o Chapolin Colorado, inclusive com os americanos. Achar que tem algum jogo aqui que é acidental é uma imbecilidade. Então essa carta escrita pelo deputado Chris Smith, do Partido Republicano, 24 horas depois da audiência, um cara que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. O Chris Smith é um dos caras com um sujeito maior histórico na área de direitos humanos, é o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos, um dos republicanos mais influentes da Casa dos Representantes, com o maior número de projetos de leis aprovados, e líder nessa história de repressão transnacional. Então, nessa carta, ele não só faz menção a tudo que eu disse durante a audiência, como ele também faz menção a uma carta enviada ao Alexandre de Moraes em 2024, na qual ele pediu informações, noticiamos aqui, sobre violações de direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, e copiando o presidente da Câmara na época, o presidente do Senado na época, e o presidente do STF, que é o mesmo hoje o ministro Barroso. E essa carta nunca foi respondida por ninguém. E aí, diante disso, ele fala que são os fatos incontestáveis, as coisas que ele lista na carta. E uma vez constatadas essas ilegalidades, o que pede o Chris Smith, e eu vou reler aqui ipsis liter,
Exorto o governo a agir rapidamente para impor essas sanções ao Alexandre de Moraes e visando uma responsabilização futura a identificar outros funcionários brasileiros envolvidos na repressão transnacional nos Estados Unidos. E não foi só, uma carta quase idêntica foi endereçada ao diretor de política doméstica da Casa Branca, que é o Vince Haley. E eu aviso a vocês, as minhas fontes já me confirmaram que tanto o secretário de Estado Marco Rubio quanto o Vince Haley já receberam as correspondências. Então, volto a dizer, chama atenção, ele pede ao secretário sanções imediatas e também a identificação de outros brasileiros envolvidos. Ou seja, a sanção contra o Alexandre, o pedido é imediato. Mas daqui a pouco tempo, também teremos ações contra os seus cúmplices. Os outros ministros do STF, Rodrigo Pacheco, Fábio Schor, quem sabe General Tomás. Lembrem-se, eu disse a vocês que foi entregue uma lista. Muita gente, Paulo, mas você está dizendo que os vistos foram cancelados, mas no X, mas não vimos nada sobre vistos cancelados. Eu falo, meu Deus do céu, o governo americano emitiu um comunicado, mudou a sua política de visto para quem praticou a censura. Eu avisei que foi enviada uma lista e o governo americano, para não deixar dúvidas, fez um tweet em português dizendo que os inimigos da liberdade de expressão americanos não seriam esquecidos. Aí eu falo assim, mas Paulo, mas eles não publicaram uma lista dizendo Alexandre de Moraes, fulano de tal. Eu já expliquei que não vão publicar, pô. Mas aí o sujeito tem que ser meio burro. Tem que ser meio burro. Aí tem que ser meio burro. Como é que a gente vai saber? Ora, os ministros que viviam aqui nos Estados Unidos, nunca mais veio nenhum, tentarem vir. Pode ser que um ou outro, pode ser que o Barroso ainda não tenha tido visto cancelado, vamos ver. Se ele vier, pode perder o visto aqui, pode dar com a cara no aeroporto. O Alexandre nem tenta mais vir. Vejam, eu vou citar uma reportagem do UOL, que foi até melhor do que a Folha de São Paulo. O UOL, que tem lá a correspondente internacional desde lá em Washington, diz o seguinte, é o UOL, não sei se tem o UOL aí, Bruno. Coloca aí, ótimo. Vejam o que o UOL está dizendo. A reportagem do UOL é melhor do que a da Folha, inacreditável. É factual. Diz assim, parlamentares envolvidos na empreitada das sanções contra o Moraes, ouvidos pelo UOL, não pelo Paulo, ouvidos pelo UOL, asseguram que tanto Trump quanto Rubio estão convencidos sobre a validade de punir o juiz da Suprema Corte. A aplicação da lei Magnitsky dependeria meramente de superar os entraves burocráticos e falta de prioridade do assunto em um mundo conflagrado. Meu Deus, o UOL está fazendo tic-tac? O Paulo Figueiredo convenceu o UOL, que é o veículo de imprensa mais à esquerda do Brasil, dos grandes portais, que eu estou fazendo o tic-tac, a fazer tic-tac para o Paulo Figueiredo. Ou seja, o sujeito está passando a mão no saco, está sentindo 4 bolas e chaçando o Superman e o Supermacho. O UOL diz conversão com congressistas americanos. O Olavo de Carvalho chama isso de síndrome do piu-piu. Né? Será que eu vi um gatinho? Eu acho que eu vi um gatinho, sim. Hein? O nome do jogo é persistência. Não, mas Paulo, e semana que vem não tiver saído, não. Semana que vem a gente vai buscar outras formas de ação. O trabalho de bastidores continua, a gente não vai descansar enquanto o Alexandre não for sancionado. O que nos ajudou essa semana? O julgamento do Marco Civil, que atrai atenção para a censura crescente no Brasil. Mas a gente tem 90% do trabalho concluído. Só falta o Trump e o Rubio pegarem as suas canetas BIC. A caneta BIC é do Bolsonaro, do Trump e o Rubio deve ser um plano, sei lá. E eles vão assinar um papelzinho. E na hora, isso pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer inclusive enquanto eu estou fazendo o programa. E nós, mas isso não vai acontecer. Não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. É guerra total e nenhum passo vai ser dado para trás.
A única coisa que eu prometi a vocês, e eu continuarei prometendo, é que nós vamos continuar brigando. E eu digo, até agora, se você olhar o mapa da guerra, e você olhar o fronte norte dos Estados Unidos, que em 2022 foi o fronte que deu a vitória ao Lula, foi o fronte que permitiu que o Alexandre desse o golpe no Brasil. Olhe o fronte dos Estados Unidos e veja o quanto do território inimigo nós já ocupamos. Vou chamar aqui o general de exército Eduardo Bolsonaro e o general de divisão Paulo Figueiredo. Quanto que nós já entregamos a vocês? E eu acredito que a gente vai entregar a vitória completa aqui nesse fronte. E o UOL acredita que a gente vai entregar a vitória completa nesse fronte. E podem ter certeza, nós sabemos que o Alexandre vai continuar dobrando a aposta. Ninguém nunca imaginou que o Alexandre fosse retroceder. Nós contamos com isso. Nós contamos com isso. E o que o Chris Smith, inclusive, mandou uma citação aqui para a imprensa, né? Uma declaração para a imprensa, que eu acho que não saiu em nenhum lugar ainda. Diz o Chris Smith, palavras do Chris Smith: nos últimos 18 meses, ouvi as histórias de muitos brasileiros e brasileiros americanos que sofreram com a repressão transnacional promovida pelo governo do Brasil. Algumas dessas pessoas estão no exílio nos Estados Unidos, e mesmo assim, o atual governo brasileiro utilizou diversas táticas para alcançá-las aqui com um longo braço de sua injustiça. A administração Biden foi, no mínimo, cúmplice nesses ataques aos direitos humanos, ao financiar ONGs que promoveram a censura no Brasil. Tenho confiança de que a administração Trump irá sancionar a repressão transnacional praticada pelo governo do Brasil. Certamente ninguém sabe mais sobre direitos humanos na América Latina ou tem um histórico mais respeitável nessa área do que o secretário Rubio. E aqui é uma parte interessante. Tentamos de tudo: audiências, declarações, cartas. Agora, diante das repetidas e graves violações de direitos humanos cometidas por Alexandre de Moraes, não nos resta outra opção senão impor sanções com base na Lei Global Magnitsky. Isso não é uma sanção contra o Brasil, mas um claro ato de solidariedade com o povo brasileiro que valoriza a liberdade. As instituições brasileiras precisam agir para restaurar as liberdades constitucionais. E aqui entra uma ameaça. E novas sanções contra outros indivíduos ainda podem ser evitadas, se elas, as instituições, agirem. Está dado o aviso. O recado está dado. A aposta não é de que o Alexandre vai retroceder. Só há uma saída para o Alexandre: lutar até o fim. Só há uma saída para a gente: lutar até o fim contra o Alexandre. Mas e os demais? Ora, os demais, será que eles vão continuar abraçando o Alexandre e o protegendo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. O que eu posso garantir é que daqui do nosso lado tem muita munição e que a gente não vai parar os bombardeios. Até que uma hora a gente vai pegar uma bomba e vai explodir o bunker metafórico do Alexandre de Moraes. E o que você pode fazer nesse processo? Em primeiro lugar, orar. Ore. O que o Paulo faz, o que o Eduardo faz, nada disso é possível sem a providência divina. Nada disso é possível sem a providência. Ora, não foi Moisés que libertou os hebreus. Não é o cajado de Moisés que tinha o poder. O poder era de Deus, o poder é da providência. Moisés teve o privilégio de ser o instrumento e quem segurou o cajado. Nada além disso. A Bíblia diz: eu ouvi o clamor do povo. Eu ouvi e me lembrei deles.
Então, o que é necessário? O clamor do povo. Orem, ponham o joelho no chão, clamem dentro dos seus quartos e clamem nas ruas. Eu posso garantir a vocês, eu garanto a vocês, que agora, nestes protestos do domingo, a Casa Branca estará de olho no que acontece no Brasil. Como eu disse, eu almocei lá na terça-feira e nós falamos especificamente sobre esses atos. Os Estados Unidos estão sinalizando de todas as formas possíveis que vão nos apoiar. Como você pode fazer? Ora, vá em massa às ruas. Peça, leve cartazes. Eu vou fazer o seu cartaz chegar adentro da Casa Branca. Eu vou fazer um compilado de cartazes pedindo socorro ao Trump, pedindo socorro ao Rubio, pedindo lei Magnitsky. Eu vou fazer um compilado, a gente faz no X, a gente faz um post, e você coloque lá e mostre o seu cartaz pedindo aos Estados Unidos para que olhem para o Brasil. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.